Muito bem, meus irmãos, eu me chamo José Arilton Cândido, aluno da Escola Bíblica Dominical, desde a minha juventude, e estamos aqui nesta oportunidade para falar sobre o assunto da lição 13, do dia 28 de setembro de 2025, a Assembleia de Jerusalém. Além de aluno, eu auxilio nos trabalhos eclesiásticos da nossa igreja sede e também nos trabalhos congregacionais. Meus queridos irmãos e amigos que estão ao alcance deste trabalho, que está sendo gravado neste dia, 24 de setembro de 2025. Saúdo a todos, Papai Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos mais uma vez para trazer a lição 13ª do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Estamos trazendo no dia de hoje a lição do dia 28 de setembro, que será a última aplicada neste trimestre. O tema da lição, ele é a continuidade dos assuntos: a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Portanto, estamos finalizando com o tema a Assembleia de Jerusalém. A Assembleia, o próprio nome já diz, é uma reunião de homens capacitados, considerados pela igreja com capacidade de argumentação. E aqui não se trata de uma argumentação humana, mas se trata de uma argumentação pelos homens, enviada pela orientação do Espírito Santo de Deus. A Assembleia hoje significa uma reunião ministerial ou uma convenção. E estamos a observar esta temática comentada pelo pastor José Gonçalves, que vai narrar uma situação problemática que estava vivendo o momento da igreja em Jerusalém. E houve justamente a necessidade de estabelecer esta assembleia, formada por comissão de homens capacitados. O textuário do nossa lição diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, de acordo com Atos, capítulo 15, versículo 28. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Antes da leitura do texto base, do texto sagrado, nós queremos mostrar aqui que a igreja ela é formada no contexto do organismo vivo espiritual e a organização que nós chamamos de organização eclesiástica, ou seja, a igreja também estabelece um plano organizacional na sua administração, vindo de um organismo, ou seja, produzido por um organismo chamado a igreja espiritual, formada por um conjunto de pessoas. E este conjunto de pessoas podemos chamar da igreja mística, ou seja, pessoas que vêm de várias classes sociais, de várias categorias de povos e nações. O Senhor Jesus, como fala nas lições anteriores, ele não faz acepção de pessoas. E aqui nós vamos ver justamente o conflito entre dois povos, gregos ou gentil, podemos dizer, e também o povo judeu, porque um defendia uma tese e outro defendia outra tese que vamos ver posteriormente. A leitura bíblica em classe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 a 32, eu vou ler, que é muito importante ler esta leitura neste momento, porque a lição ela está baseada justamente no texto sagrado. Então pareceu bem
aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordadamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Texto sagrado baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 a 32. A nossa introdução, ela diz o seguinte: aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Portanto, a nossa lição, ela vai tratar justamente de um problema de natureza doutrinária. Ou podemos também dizer que são conflitos de natureza doutrinária, e aqui vamos encontrar homens capacitados, cheios do Espírito Santo e confirmado pelo próprio Espírito Santo, capazes de resolver esta demanda de ordem doutrinária na igreja em Jerusalém. Meus amados, nós vamos dar uma pausa para um pequeno intervalo e logo mais voltaremos com o primeiro tópico da lição, a questão doutrinária. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobi, diretor do CETADB. Para nós, uma satisfação nos dirigirmos aos nossos irmãos aí na Igreja Assembleia de Deus da nossa Semaderne, no Rio Grande do Norte, especialmente em Patu. Quero saudar aqui o pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da nossa igreja aí no Rio Grande do Norte. Também saudar o supervisor de campo, o pastor Daniel Faustino de Lima, diretor do Núcleo 7210 do CETADB, aí em Patu. Também saudar o evangelista Arnilton Praxedes de Melo, que é o coordenador do curso, bem como o diácono José Cláudio Rosa da Silva, monitor, e ainda o José Arilton Cândido, que é o secretário do curso. E nós queremos aqui engrandecer a Deus por esta maravilhosa iniciativa que os irmãos tiveram de oportunizar aos irmãos, membros da igreja, e obreiros especialmente, de estarem estudando teologia através do curso para a formação de obreiros. É importante nós mencionarmos que, por meio desse curso, já muitos alunos se formaram. Nós temos em andamento uma turma grande, são mais de 600 alunos que estão ali em Manaus, na Igreja Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas, mas aí próximo de vocês, em Campina Grande, na Paraíba, pastor Dari também estendeu o curso para todo o ministério de Campina Grande, não só ali na cidade, mas também para os campos que estão no interior do estado, como uma necessidade para capacitação, para ampliação de conhecimento e também para a consagração de novos obreiros, de futuros obreiros
que agora precisam também fazer o curso para a formação de obreiros. Este módulo com 334 páginas que vocês estarão estudando aí em Patu, não é, sobre a supervisão do pastor Daniel, também outras igrejas no estado já estão realizando o curso. O fato é, meus irmãos, que é um tempo de reciclagem, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de renovação de conhecimento, porque as coisas no mundo estão mudando e a igreja precisa estar em sintonia para dar passos corretos e acertados. Por exemplo, nós precisamos entendermos como recepcionar pessoas na igreja, porque hoje em dia nós podemos receber pessoas na igreja que de repente não estejam ali contextualizadas com a nossa realidade eclesiástica, e nós precisamos estar recebendo, não é? Casais que são homoafetivos, pessoas que têm outras opções de gênero que não exatamente aquela que a Bíblia recomenda, e é nesse sentido que nós precisamos estar então capacitados para fazermos a coisa bem feita e sermos agentes de Deus para a transformação de vidas. Por exemplo, no curso você vai estudar como você realiza a ceia do Senhor. Porque, infelizmente, nós temos obreiros que quando vão fazer a oração pelos elementos da ceia, fazem uma oração que acaba se tornando uma heresia, porque o indivíduo ora e fala, Senhor, transforma esse pão no teu corpo. E isso é consubstanciação, né? Transubstanciação, e nós não cremos assim. Então nós vamos ensinar a forma correta, como ministrar a ceia, como realizar batismo em água, como apresentar crianças na igreja, não é? Como realizar um noivado, como celebrar um casamento, como dirigir um culto fúnebre. Entendeu como é? Então, diversas atividades que dizem respeito ao obreiro no dia a dia do exercício da função ministerial. No curso, nós teremos, então, essa condição de treinamento e de capacitação para tal. Então, você não pode ficar de fora, não pode perder essa oportunidade de reciclagem, de crescimento para a sua vida ministerial. Então, você deve procurar aí, a supervisão do pastor Daniel sempre é o supervisor aí da região de Patu, não é? Também o coordenador, o evangelista Milton, o diácono irmão José Cláudio, que vai ser o monitor, e também o auxiliar José Arilton, que vai ser o secretário, e eles vão te orientar como você se inscreve, como você se matricula para estar estudando o curso para a formação de obreiros. Vamos falar a respeito de questões eclesiásticas, questões financeiras, a vida sexual do obreiro, a questão financeira de fato, como infelizmente nós temos obreiros que sequer são dizimistas, e dízimo, meus irmãos, sobretudo é fé. E o indivíduo que não tem fé para ser dizimista, como esse indivíduo vai ter fé para expulsar um demônio? Por exemplo, então nós temos a abordagem desse assunto, dízimos e contribuições de obreiros, não é? Algo que se aplica à nossa realidade eclesial, à realidade da igreja. Vamos tratar também das questões de hierarquia, porque infelizmente nós temos obreiros que, a gente diz aqui no sul, que se acham, não é? E às vezes querem se posicionar naquilo que não é a posição que eles devem estar atuando. Então nós vamos trabalhar essa questão da hierarquia dos auxiliares, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, especialmente a necessidade que nós temos de que cada um faça o trabalho para o qual o Senhor chamou. E nós vamos trabalhar a respeito disso também, da questão do chamado, porque nós como obreiros temos um chamamento especial da parte de Deus. Então, isso, irmãos, em suma, porque é bastante conteúdo. Você se intere, se inscreva e participe do curso. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui ao nosso assunto, a igreja em Jerusalém, o tema, a Assembleia de Jerusalém. O primeiro ponto da lição trata da questão doutrinária. A questão doutrinária, ela está aqui dividida em dois subtópicos. O primeiro, o relatório missionário, e o segundo, o legalismo judaizante. O relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo como Barnabé via a ação de Deus manifestada por meio
de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Portanto, meus queridos, estamos aqui de posse de um entendimento que este relatório defendia a salvação pela graça. A graça é algo proveniente de Deus. A graça é um dom de Deus. A graça, ela é o que nós não merecíamos. Portanto, o seu Deus se utilizou do seu amor para conosco, conforme está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqui fica bem claro que o Evangelho de Cristo Jesus, a base para a salvação do homem, é a graça. O dom gratuito de Deus para todos nós. E este dom inefável de Deus, de amar a humanidade indistintamente, sem fazer acepção, deve ser defendido pela igreja em Antioquia e também a igreja em Jerusalém e a igreja também nos dias atuais. Ou seja, não devemos jamais defender mérito de obra humana ou da lei mosaica, como era a questão doutrinária naquela época, trazendo assim conflitos na vida da igreja e também dos nossos novos irmãos convertidos na fé em Cristo Jesus. O segundo subtópico do primeiro fala sobre a questão do legalismo judaizante. Era justamente o que eles defendiam acerca da lei mosaica. O nosso irmão Lucas, ele mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, conforme Atos 15 e 1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Ou seja, a igreja que estava em Antioquia, através dos seus líderes, eles organizaram um documento baseado pela orientação do Espírito Santo e sendo, meus amados, tudo baseado pela orientação do Espírito Santo na vida dos servos de Deus, logo se percebe a aprovação da igreja, reconhecendo que o Espírito Santo também referendou aquela decisão. Portanto, o que estava aqui em pauta, neste momento, era justamente a exigência da circuncisão. Os gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Estava em jogo aqui a doutrina da circuncisão e a doutrina da graça. Encerrando aqui este primeiro ponto, iremos fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu quero dizer aos que nos acompanham que todos vocês que estão ouvindo esta gravação precisa se portar como os bereanos, pois este que vos fala é o irmão que é aluno da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos, meus queridos, ao ponto de estarmos aprendendo e nos aprimorando. E nesse grande ambiente virtual
nós, muitas das vezes, pelas emoções, trocamos as palavras, ou citamos alguma parte que esteja desconectado, e então eu peço a vossa preciosa atenção e nos ajude em oração para irmos nos aperfeiçoando enquanto instrumento de divulgação da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com a nossa lição, a Igreja em Jerusalém, o tema final do trimestre, a Assembleia de Jerusalém. O segundo ponto vem tratar do debate doutrinário. Neste segundo ponto, está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, uma questão crucial. Segundo, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. E terceiro, a fundamentação profética da fé gentílica. O primeiro diz o seguinte, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei mosaica. Era um costume da lei. É importante explicar aqui, em uma linguagem simplificada, o que significa a cultura da circuncisão na lei judaica. Os judaizantes, eles defendiam ainda que o cristão deveria se submeter à ordenança da lei judaica, que era a circuncisão. E o que é a prática da circuncisão? Como se dá isso? Para vocês que ainda não sabem, que não conhecem, eu quero explicar que a circuncisão era um corte, ou seja, era feita uma incisão do prepúcio masculino, ou seja, é semelhante a uma cirurgia de fimose nos dias atuais. Então, eu quero deixar aqui esta explicação, essa explícita orientação, porque alguém ouve falar de circuncisão e diz o que é circuncisão, como é essa prática. Então, era justamente esta prática que era estabelecida na lei judaica e que queriam levar para o ambiente da igreja dos irmãos que já era convertido ao evangelho de Cristo Jesus. E então entrou agora o debate conflitante entre graça e práticas judaizantes. E a circuncisão era uma das principais teses que era defendido pelos judaizantes. E que era justamente o que eles defendiam, que era guardar a lei de Moisés, que tanto eles honravam. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro, portanto, é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro, conforme Atos 10, de 1 ao 46. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal, gentílica, como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Partindo aqui para o segundo subtópico, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Vamos observar aqui o que traz esta experiência espiritual para a fé dos nossos irmãos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes. Ou seja, ali estava visível e audível a ação do Espírito Santo. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus, que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia.
Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo, o apóstolo Paulo, por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que havia recebido. Aqui está a fundamentação, meus amados, da doutrina da ação do Espírito Santo, que contrasta justamente a doutrina da lei judaica. Terceiro, a fundamentação profética da fé gentílica. É importante observar que a fé em Cristo Jesus, por meio de um povo que agora deixou de servir às práticas mundanas e se rendeu ao Evangelho de Cristo, precisa ser considerado por todos aqueles que estão a receber este grupo de pessoas ou de novos irmãos que chegam no ambiente da igreja. E a fé, ela deve ser uma fé pautada no Evangelho de Cristo, ou seja, um Evangelho da cruz, que é o Evangelho da graça. Se este Evangelho que alcançou as pessoas e essas pessoas confessam a Cristo com base no verdadeiro Evangelho, todos precisam ser recebidos no ambiente da igreja e serem acompanhados e serem verdadeiramente disciplinados com a verdadeira doutrina bíblica que conduz o crente a viver as experiências espirituais no meio da igreja, independente de raça, de cor, de posição social, independentemente se essa pessoa ela é judeu ou uma pessoa gentílica. Por que, meus queridos, eu estou abordando isto? Porque nós temos dois povos que a Bíblia mostra, o povo gentil e o povo judeu. Os gentios podem ser também considerados como o povo grego. São todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Esses dois povos, portanto, eles, meus amados, em categorias de nações, podemos entender que a classificação, enquanto nação, eles podem ser chamados de judeu e de gentil. Mas é interessante entender que o verdadeiro israelita de Deus não é o judeu e não é o gentil. O verdadeiro israelita de Deus, sendo ele gentil ou judeu, é todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo e vive agora uma vida pautada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, estamos aqui definindo quem é o verdadeiro israelita de Deus, ou o verdadeiro Israel de Deus nos dias atuais, que é o tempo estabelecido pela graça de Deus. E este tempo iniciou no tempo de Jesus, nos contemporâneos de Jesus, até o presente momento, e continuará até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fundamentação profética da fé gentílica, ela recorreu através de Pedro, por meio da experiência do Pentecoste, como sinal de validação da fé gentílica. Aquele acontecimento espiritual, no dia da festa de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, e confirmado também na vida de vários irmãos, tanto de gregos como de judeus, é justamente a fundamentação bíblica que pode ser usada como veracidade. Os apóstolos usaram experiências espirituais para fundamentar de forma a confirmar os atos proféticos, assim confirmando a aceitação dos gentios por Deus. Os apóstolos, eles usaram as experiências proféticas para fundamentar esta doutrina e que esta doutrina espiritual deve ser aceita e deve ser preservada para assim agradar a Deus, agradar ao Espírito Santo, porque foi algo que foi agradável aos olhos de Deus. Tanto naquela época, como também nos dias de hoje. Vamos fazer aqui
um rápido intervalo e voltaremos logo mais com o terceiro tópico da lição, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Amados irmãos e amigos, voltando aqui à nossa lição, a igreja em Jerusalém, com o nosso tema, a Assembleia de Jerusalém. O terceiro tópico, já finalizando aqui a nossa lição, diz o seguinte: a decisão da Assembleia de Jerusalém. Este tópico está dividido em 3 subtópicos, e o primeiro trata do Espírito na Assembleia, ou seja, era uma reunião em que estava presente homens de Deus, no entanto também a ação do Espírito Santo. É digno de notar o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, de acordo com o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5 e 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. É importante observar que a ação do Espírito Santo no ambiente desta reunião, chamado Assembleia de Jerusalém ou em Jerusalém, também ela vale para os dias de hoje. Nas tomadas de decisões nas nossas igrejas, por exemplo, havendo uma demanda de ordem moral, de ordem espiritual, no ambiente da igreja local, e em se tratando de igreja local, a lição ela traz um contexto de testemunho da igreja local, e eu quero aqui tratar da simplicidade, da funcionalidade, ou seja, da organização da igreja local. Por exemplo, em nossa igreja, onde estamos nos congregando, surgiu uma demanda em que ela traz conflitos doutrinários. O que é que o pastor, presidente da igreja local, ele realiza? Ele reúne o ministério, trata do assunto, com o objetivo de resolver aquelas demandas pautadas na palavra de Deus. Esse assunto não sendo resolvido na igreja local, ele demanda para uma esfera superior. Por exemplo, para a convenção estadual ou a convenção regional. É assim que funciona nos dias atuais. Aqui, essa demanda ela foi tratada na Igreja Mãe, em Jerusalém. Surgiu a demanda na igreja local e foi conduzida através de carta portada pelos homens de Deus, e ao chegar ali, o assunto foi colocado em pauta na reunião, colocado na mesa para ser feito as análises, e aqui, meus amados, pareceu bem ao Espírito Santo esta decisão, que toda a igreja deveria preservar a sã doutrina do Evangelho de Cristo, que a salvação seria e é pela graça de Deus e não pelos ditames da lei mosaica. 2. A orientação do Espírito Santo na Assembleia. É importante observar que o texto de Atos 15, 28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas, de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestou na igreja por meio de seus dons. Isso explica porque as coisas funcionam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Porque algumas coisas, projetos, não funcionam no nosso meio, porque não tem a aprovação do Espírito Santo. É algo muito humanizado, é algo muito egocêntrico. Muitas das vezes, os projetos que se levantam
no ambiente da igreja, ele tem um parecer humanista, é um projeto de alguém que quer elevar o seu nome a patamares midiáticos, e o Espírito Santo não aprova isto. O Espírito Santo está a aprovar uma conduta sincera na resolução das causas existentes na igreja, seja ela de ordem espiritual, de ordem moral e de ordem social. Gosto muito de fazer essa observação nos 3 eixos: espiritual, moral e social. E o Espírito Santo aprovando anda muito bem. E o Espírito Santo reprovando também anda muito bem. Porque quando o Espírito Santo de Deus reprova uma conduta nossa, é porque o Espírito Santo é zeloso, ele é ordeiro. O Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, ele preza pela ordem e decência do bom andamento do trabalho na casa de Deus e dos planejamentos, tanto do organismo espiritual, como também da organização no sentido estrutural da igreja aqui na Terra. Terceiro ponto, do terceiro subtópico, diz o seguinte: o parecer final da Assembleia. Vejam, meus irmãos, que todo este assunto conflitante, ele teve um encaminhamento, que foi o seu parecer final. Não foi uma reunião vazia, não foi uma reunião de bate-boca, não foi uma reunião que produziu apenas especulações, mas foi uma reunião produtiva, onde estava presente os homens de Deus e também presente o Espírito Santo na vida dos homens de Deus, e, portanto, esta reunião, ela teve o seu final feliz, podemos dizer assim, um final feliz para que a igreja tivesse agora documentado o que deveria ser ensinado no ambiente da igreja, na vida dos cristãos que estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo Jesus. E aqui o parecer final da Assembleia foi, depois de tenso ou intensos debates, tem que haver debate, tem que ser realmente casos difíceis, tem que haver um prolongado diálogo. Então, depois de intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Por quê? Porque era um costume dos gentios viver nesta prática, assim como era um costume dos judaizantes viver na prática da lei. E pareceu bem, neste debate, doutrinar os irmãos gentílicos que eles deveriam deixar estas práticas pagãs, que vinham do mundo do paganismo, e agora se voltar para a sã doutrina da palavra de Deus, que os conduziria a uma vida cristã abençoada, ou seja, a uma vida cristã livre. Agora, os cristãos poderiam se sentir pessoas livres, ou seja, libertadas das práticas mundanas, porque agora, meus queridos, fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Portanto, gentios e judeus, agora, compartilhando a mesma fé, não tinha mais conflitos, porque o ensinamento espiritual chegou na vida dos amados irmãos e, por fé, eles agora se conduziriam obediente a esta mensagem, a esta doutrina ou a este ensinamento. O legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não, ou melhor, quero repetir aqui, o legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus não, ou seja, toda espécie de comentário legalista, ocultos que trazia métodos legalista, deveria ser rejeitado. Mas os irmãos crentes judeus não. Nem era para ser rejeitado os judeus e também não era para ser rejeitado os gentios. Ou seja, agora era um só povo, era um só corpo. Nós, igreja, somos um corpo espiritual. A igreja não é uma pessoa. A igreja é formada de um corpo, e este corpo
são os membros, são cada crente, independente de cultura, de raça, ou de cor, ou de posição social. E aqui a igreja estava se aliando ao método doutrinário ensinada pelos apóstolos daquela época, que deveriam viver em comunhão uns com os outros, em comunhão na doutrina dos apóstolos, em comunhão nas orações, em comunhão no partir do pão e também em comunhão com a própria comunhão espiritual entre eles, ou seja, trata aí de um fator unânime de preservar uma vida espiritual unânime na doutrina dos apóstolos, unânime nas orações, na comunhão e no partir do pão. Acredito que ficou bem claro isto aqui. E me esforcei para repetir, para trazer o melhor entendimento para os queridos amigos que, porventura, se deparar com este vídeo e saberem justamente o que estamos aqui trazendo de desmistificação desta lição. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, tinha regras para ser evitado os costumes tradicionais ou os pecados tradicionais dos gentios, como também os costumes dos judeus. Aqui vemos que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. E me alegro com esta importante decisão da igreja, que prevalece até os dias de hoje. Vamos parar um pouco para o intervalo, logo mais voltaremos com a nossa conclusão. Meus amados, voltando aqui com a nossa lição, a igreja em Jerusalém, o tema que estamos finalizando aqui com a nossa conclusão, a Assembleia de Jerusalém. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes, helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa, que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. O que compreendemos aqui no fechamento desta lição, nesta conclusão? É que uma igreja unida no Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor Deus, é glorificado. Uma igreja não unida no Espírito Santo de Deus é uma igreja de natureza carnal. Portanto, vamos preservar, meus queridos, a nossa vida enquanto igreja liderada pelo Espírito Santo. E uma igreja, para ser liderada com o Espírito Santo, primeiramente precisa de que o homem, a pessoa individual, o eu, seja liderado pelo Espírito Santo. Uma vez que o meu ser é liderado pelo Espírito Santo, eu vou também me preocupar para que a minha casa, a minha família, seja liderada pelo Espírito Santo. Portanto, a ordem pessoal e familiar, ao chegar no ambiente da igreja, também será uma igreja fortalecida. Uma igreja fortalecida, ela demanda, primeiramente, de que a pessoa seja membro e congregado, que faça parte de cargos ministeriais ou não. Ela precisa ser unida no Espírito Santo. Porque, na verdade, em se tratando de cargos ministeriais, são muitos que recebem cargos ministeriais, mas não se preocupam em viver em comunhão com seus irmãos. Isto é fato. E que precisa ser repreendido em nosso meio. Se eu tenho uma função na igreja, se eu faço parte de um título ministerial e eu não estou de acordo com a ordem doutrinária, eu sou passivo de ser corrigido
pela doutrina bíblica. E não procurar trazer desordem para a igreja. A indecência, a incoerência, ela traz problemas espirituais para a igreja. E o que vemos nos dias atuais, às vezes, é uma igreja que é motivado pelos anseios emocionais, ou seja, é um culto voltado para os movimentos do humanismo. E o culto espiritual que demanda de tratar as feridas das pessoas, de converter os corações, de aquebrantar corações, isto às vezes fica vazio nas nossas reuniões e é um assunto que precisamos preservar. A decência e a ordem espiritual no meio da igreja. Uma igreja avivada não é uma igreja que pula, não é uma igreja que grita, não é uma igreja que sacode os seus cabelos, que se requebra nas suas reuniões. Uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que está em comunhão, é uma igreja que verdadeiramente é poderosa no Espírito Santo, para onde ela chegar, haver os resultados que glorifiquem o nome do Senhor Deus e não o nome de qualquer homem ou de qualquer líder que está à frente da igreja, à frente de um departamento ou de um trabalho congregacional. Portanto, eu quero aqui agradecer esta rica oportunidade, motivada pelo nosso pastor Daniel Faustino de Lima, pelo corpo docente da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, o nosso superintendente Francisco Soares, e queremos abraçar e desejar felicitações de bênção de Deus a todos os queridos irmãos do corpo docente, também do corpo discente da nossa igreja. E se você ainda não faz parte do convívio de uma igreja, procure a escola dominical. A escola dominical não é só para crente, pessoas convertidas, é para você também, que ainda não é evangélico, que ainda não confessa sua fé em Cristo Jesus, e você pode vir para a escola dominical. Se aproxime de alguém, um parente seu, uma pessoa amiga que é crente, e diga para ele, olha, eu quero ir à escola dominical, como é que eu faço? Então você vai ser matriculado na escola dominical e também fazer parte do aprendizado bíblico, genuinamente, com os irmãos da nossa igreja. Deus os abençoe.